Novo relatório revelou que a Disney ultrapassou o orçamento de 3 filmes e pelo menos uma série de streaming de Star Wars. Então vem comigo pra gente ver quais foram os filmes que acabaram gastando mais do que o planejado e entender no que isso impacta pro futuro de Star Wars e se realmente a gente pode achar alguma ligação entre o orçamento e a qualidade dos projetos. Bom, para isso vamos aqui pro Screen Rant no artigo da Molly Brizzell. Declarações financeiras oficiais da Disney confirmam que Star Wars ultrapassou o orçamento em 3 filmes e pelo menos uma série de TV. A Disney é conhecida por investir pesado quando se trata de ajudar Star Wars a ter sucesso. E de acordo com os novos balanços financeiros, a empresa teve que alocar mais recursos do que esperado para 3 filmes diferentes e pelo menos uma série de TV. Quando a Disney comprou Lucasfilm e consequentemente Star Wars, lá em 2012 por impressionantes 4 bilhões, estabeleceu um precedente de grandes investimentos para tornar Star Wars um sucesso, e isso se repete em suas produções. Conforme divulgado pela Forbes, novos balanços financeiros da Disney revelam pela primeira vez quais produções de Star Wars no Reino Unido acabaram estourando o orçamento. Talvez, surpreendentemente para muitos, a maior parte da trilogia das sequels de Star Wars se saiu bem dentro do orçamento, com Star Wars Ascensão Skywalker até conseguindo ficar abaixo do orçamento. Caraca, isso aqui é surpreendente, né? Que a gente ficou vendo a produção, foi meio caótica, né? Com o J.J. Abrams e o John Terrio ali reescrevendo o filme durante a produção, durante a filmagem das cenas. Então eu particularmente achei que Star Wars Ascensão Skywalker estivesse acima do orçamento. Pelo visto ficou abaixo. Star Wars Os Últimos Jedi, no entanto, foi o caso à parte, pois de fato estourou o orçamento. Juntando-se aos Últimos Jedi estão 2 filmes antológicos da franquia, Rogue One, uma história Star Wars, e Solo, uma história Star Wars. Tá, então ó, aqui a gente tem então uma tabelinha com as produções e falando ali se ficou dentro ou fora do orçamento. Star Wars Despertar da Força ficou dentro do orçamento e foi o filme mais rentável e a maior bilheteria da história da franquia, né? Foi a volta de Star Wars depois de 10 anos aos cinemas e realmente foi um fenômeno. Depois a gente tem Rogue One, uma história Star Wars que ficou acima do orçamento, e é sabido que esse filme teve muitos problemas de produção, principalmente por diferenças criativas envolvendo a Kathleen Kennedy e o Gareth Edwards, que era o diretor do filme, tendo até o diretor sendo afastado ao final da produção, entrando Tony Gilroy, que foi o responsável por adicionar a cena do Darth Vader lá no final. Então esse filme teve muitos problemas de produção e claro, tudo isso vai aumentando o orçamento, porque cada dia que atrasa, você mesmo assim tem que pagar a equipe, os atores e todo mundo que está trabalhando no projeto, então vira uma bola de neve. O mesmo aconteceu ali com Os Últimos Jedi. No caso dos Últimos Jedi, não teve tanto problema de diferenças criativas, até porque a Kathleen Kennedy gosta muito do Rian Johnson, eles estavam bem alinhados no que eles queriam fazer, porém o roteiro do filme ficou pronto muito perto do início das gravações, e ele é um filme mais grandioso em termos de escala. E olhando o filme é visualmente muito bonito, os efeitos especiais são maravilhosos. Claro, tem coisas da história que a gente pode questionar, mas o dinheiro está ali na tela, então faz sentido que esse filme esteve um pouco acima do orçamento. Depois a gente tem Solo, uma história Star Wars que passou pelos mesmos problemas de Rogue One, até mais profundos, né? A gente teve o afastamento do Christopher Miller e do Phil Lord, que são os diretores de Lego. Eles foram demitidos no meio das filmagens e a Kathleen Kennedy acabou trazendo o Ron Howard, que é um diretor mais consagrado, mais certinho, quadradinho pro filme, já que o tom de Solo, uma história Star Wars, estava muito diferente do que ela queria. E aí eles precisaram basicamente refilmar metade do filme enquanto a produção estava rolando. E isso acarreta naquilo que eu comentei mais cedo, de esticar mais a produção e os custos e os gastos vão subindo cada vez mais. E se você está curtindo esse vídeo, então deixa aquele like para ajudar o canal a atingir mais fãs de Star Wars. E se é novo por aqui, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse.
Aí a gente tem a surpresa aqui da lista, né, que é a Ascensão Skywalker, que teve problemas de produção, mas ficou abaixo do orçamento. E, na minha opinião, aqui a pior coisa da lista. Tem uma briga boa ali com a Acolyte. Endor, a primeira temporada, ficou dentro do orçamento. É uma coisa mais contida, uma coisa mais fechadinha. Para muitos, a melhor série de Star Wars. E aí a gente teve The Acolyte, que teve um orçamento ridiculamente alto. E quando você olha, quando você assiste a série, o dinheiro não está na tela. Os cenários são pobres. Todas as cenas parecem que são feitas ali numa salinha do volume. Não tem escala. Quase não foi filmado em locações reais. Realmente, The Acolyte foi, assim, junto com Ascensão Skywalker, as piores coisas produzidas pela Disney. E não necessariamente a qualidade está ligada ao orçamento. Acolyte foi acima do orçamento e foi uma porcaria. E a Ascensão Skywalker foi abaixo do orçamento e também foi uma porcaria. E agora a gente tem a segunda temporada de Andor, que foi bem cara, mas está dentro do orçamento, porque eles devem ter calculado esse orçamento já contando com a greve dos roteiristas e tal. E tenho certeza que essa segunda temporada vai ser tão boa, se não melhor do que a primeira. Além desses dois filmes que estouraram o orçamento, The Acolyte foi uma das duas únicas séries de Star Wars de live action produzidas no Reino Unido. Ao contrário de Andor, parece que The Acolyte realmente estourou o orçamento, mas infelizmente teve um desempenho abaixo do esperado na maior parte do tempo. Inclusive a própria Disney ali numa convenção para os acionistas acabou justificando o cancelamento de The Acolyte, falando que a série simplesmente custou muito dinheiro e deu pouco retorno e por isso eles não fariam uma segunda temporada. Se bem que teve um relatório esses últimos tempos falando que essa é a série que mais deu engajamento para a franquia nos últimos anos, muito possivelmente por ser uma série tão polêmica. E isso até levantou alguns burburinhos se a gente teria ou não uma segunda temporada de The Acolyte após esse relatório. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso, então deixa aí nos comentários. Bom, mas o que todo esse orçamento significa para Star Wars? Como observado aqui no relatório pela Forbes, os orçamentos não são equívocos em relação aos custos reais de um filme, mas frequentemente são indicadores de circunstâncias imprevistas que impactam a produção de um determinado filme. Esse foi certamente o caso de Rogue One, Os Últimos Jedi e Solo, que, como eu já comentei aqui, todos tiveram supostamente muitas refilmagens em algum momento de sua produção. Já The Acolyte é mais difícil de dizer o que exatamente pode ter impactado a produção e ter custado tanto, a menos que as refilmagens também tenham sido uma necessidade em algum momento. Ei, você mesmo, eu sei que você gosta de Star Wars, e eu sei que secretamente sempre foi o seu sonho em ter um sabre de luz. E se eu te contar que esse mês de abril a gente vai ter a volta de Vingança do Sith nos cinemas e que a Hicks Forge tá com uma promoção para celebrar esses 20 anos do episódio 3. Entrando aqui no site da Hicks Forge, você vai encontrar vários modelos de sabre de luz de personagens que estão no episódio 3. Kit Fisto, Mace Windu, Ayla Secura, Ivan Piel, Palpatine, Obi-Wan, Darth Vader e muitos outros. E todos esses sabres estão com 10% de desconto. Mas não para por aí. Usando o nosso cupom que é MANDO, você garante ainda mais 5% de desconto nesses sabres. E se você pagar no Pix, você vai ter mais 5% de desconto, totalizando 20% de desconto em todos esses sabres do episódio 3. Mas ó, a promoção é só até o final do mês, então corre para pedir o seu e fique de olho nos prazos de entrega. É isso, viva o episódio 3, que a força esteja com você e boas compras! Porém, no caso de Acolyte, a gente não tinha esses rumores de problema de produção. Parecia muito que a Disney estava ali contente com o produto, estava alinhado com o que eles queriam fazer desde o começo, mas realmente foi algo que não se conectou nem um pouco com os fãs. Mas até hoje é muito difícil de tentar entender para onde foi todo esse dinheiro aí de The Acolyte, porque na tela realmente não foi. Bom, observando aqui a lista, fica claro que nem sempre o maior orçamento vai ter a maior qualidade no resultado final da obra, o que mostra mais uma vez o quão imprevisível é a arte do cinema. Por exemplo, Han Solo e The Acolyte ultrapassaram o orçamento e acabaram tendo um desempenho ruim nas bilheterias e no streaming. No caso de Solo, foi a menor bilheteria da história de Star Wars, fazendo até com que a Disney parasse a ideia de spin-offs todo ano, e The Acolyte foi a série que mais foi perdendo audiência ao longo da sua exibição, o que com certeza acende um sinal amarelo lá no pessoal da Lucasfilm. De qualquer maneira, a gente está às vésperas aí
de The Mandalorian e Grogu, que vai ser o retorno de Star Wars aos cinemas após 7 anos. E fica aqui a nossa torcida para que o filme performe bem, seja um filme bom, né, acima de tudo. Não adianta nada ter uma bilheteria boa e o filme não ser bom. E ficamos na torcida agora também da segunda temporada de Andor, que vai estrear logo menos, e mais pra frente a segunda temporada de Ahsoka. Promete bastante também. Queria agradecer muito o Houston por ser um membro apoiador. Muito obrigado, vejo vocês na próxima e This is the Way.